Meu amigo vascaíno, reviravolta aí em duas negociações, as quais o Vasco está tratando. A gente vai falar muito aqui sobre o mercado da bola, agora que está faltando aí 6 dias para o fechamento da janela e o Vasco correndo contra o tempo para poder fazer anúncio. Laureano, como que está a situação envolvendo o camisa 10 e o atacante, que são as posições que mais preocupam? A gente vai falar neste vídeo. Laureano, o treinador, ele entende que, a gente precisa de mais um zagueiro. Como que está a situação do zagueiro? Vamos falar para vocês. E vamos abordar aqui também o assunto envolvendo Vasco da Gama e Corinthians, pois está chegando aí o dia aí, e dia importante o Vascão da Gama, jogo decisivo lá em Itaquera, certo? Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho, perfeito? Bom, meus amigos, a gente também está fazendo uma promoção. Você que não segue o Laureano ainda no Kawaii, eu peço você para poder seguir, o link vai estar na descrição deste vídeo. A gente no sábado, no pós-jogo entre Vasco da Gama e Corinthians, vamos fazer aqui, o sorteio dessa camisa aqui do Vascão da Gama, de manga comprida, camisa que está muito, muito linda, certo? Camisa aí que com certeza é uma das mais bonitas aí que a capa fez nos últimos anos, que tem até a barrazinha aqui dourada aqui, cara. Show de bola. Então, segue o Laureano lá no Kawaii, link na descrição do vídeo para que você possa ter direito aí e concorrer a essa camisa. Bom, meus amigos, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Corinthians, que a gente vai ter mudanças aí na equipe do Vasco da Gama, mudanças aí significativas, principalmente ali na zaga, o retorno ali de Manu Capasso e também do Léo, que se recuperou daquela contratura muscular. A gente vai ter novidades ali também no meio-campo, porque o Praxedes já deve ser titular nesse jogo aí. O jogador ontem, junto com o Paulinho e Paula, foi registrado no boletim informativo da CBF e o Vasco está correndo contra o tempo aí para dar para o Ramon Dias aí também o atacante Sebastião Ferreira, que já treinou com bola ontem no CT. Então, hoje é o último dia para o Vasco da Gama fazer a inscrição do atacante Sebastião Ferreira, certo? Então, a gente vai ficar atento. Então, deverá ser uma equipe muito mudada e o treinador já vai ter aí algumas peças importantes aí para que o Vasco tenha condições de fazer uma partida melhor contra a equipe do Corinthians. O Vasco que não vence o Corinthians lá em São Paulo desde 2007. Então tem muito, muito tempo aí. Um dos maiores jejuns do futebol brasileiro. Pessoal, vamos lá. Sem maquiagem e sem sacanagem, vamos passar aqui a situação envolvendo reforços. Vamos começar aqui pela zaga, certo? Ontem a gente teve uma informação que o zagueiro do River Plate, o Robert Rojas, que foi um jogador que foi pedido aí pelo nosso treinador Ramon Dias, jogador de seleção paraguaia, perfeito, que ele teria acertado a situação da sua transferência para o Vasco da Gama por empréstimo, uma informação que veio lá da ESPN da Argentina. Na parte da noite, a gente teve uma informação vinda do Lucas Pedrosa que as negociações deram uma cravada ali de última hora. Isso mesmo. E o negócio não andou até as
10h17 da manhã, o horário que eu estou fazendo este vídeo aqui. A situação não andou com o zagueiro. O Vasco segue negociando com o Robert Rojas e com o River Plate para poder fazer o anúncio desse atleta ainda hoje. Perfeito? Bom, Laureano, eu quero saber aí do camisa 10 do Vascão da Gama. E eu vou te passar. Por quê? Gente, não tem mais nada com o Carrascal. A negociação não foi para frente. Tem gente irresponsável que está falando que o Vasco está negociando com o Carrascal. O Vasco não chegou nem perto daquilo que queria a equipe do SKA Moscou. O Vasco ficou numa oferta ali de 4,5 milhões, o SKA Moscou pediu 7,5 milhões ali de dólares, uma diferença muito grande. E o Vasco já vê aí no mercado aí outras opções, né? Como a situação aí do Lanzini. Ontem surgiu aí um informativo que o Lanzini estaria negociando com o Vasco da Gama de novo. Acho pouco provável de sair negociação disso, uma vez que o Lanzini pediu 350 mil dólares, cerca de 1.600.000 reais, para fechar com o Vasco da Gama. Acho pouco provável que o Vasco tenha esse dinheiro, assim como o jogador Vieto, né, que ganha ali na mesma faixa, né? O que chamou a atenção foi o fato do Oscar Romero ontem ter vindo a público e não ter fechado as portas. Então, hoje, meu amigo, o camisa 10 do Vasco da Gama é o Bruno Prachedes, que foi contratado. Não há nada ainda sacramentado com outro atleta, perfeito? Então, a gente passa aqui para vocês. O Vasco com muita dificuldade aí para fazer o anúncio desse camisa 10. E a situação do atacante, do Michael Santos, a situação deu uma reviravolta ontem, porque o presidente Andrés Fassi, né, ele veio a público para falar que já tinha um acordo verbal com o Vasco e pediu para que o Vasco mandasse uma proposta por escrito lá para a Argentina, o contrato formalizado. E aí, o seguinte, o Vasco não teve como dar as garantias aí. E ele pediu, o Andrés Fassi, para que um banco fizesse a avaliação para saber se o Vasco tinha crédito ou não para poder dar prosseguimento na negociação, certo? Que ele queria ter garantias. Ele botou um banco de confiança dele para poder fazer a situação, para ser o avalista. E aí, o que acontece? O Vasco não gostou dessa situação, certo? E a situação aí hoje, repito, às 10h20 do Michael Santos, segue indefinida, mais para não hoje, certo, dele vir para o Vasco da Gama, do que para sim. Então, isso tudo faltando 6 dias para o fechamento aí da janela. O Vasco já conversa aí com outros atacantes. Ontem surgiu a informação de Falcão Garcia, assim como aí a negociação de Ezequiel Goulart, né? Que, assim, o Vasco tenta a liberação junto ao Feyenoord, mas o jogador não tem o interesse de jogar no Brasil neste primeiro momento. Então, galera, a situação do futuro aí dos jogadores aí seguem indefinidas. Não adianta a gente mentir aqui para você, torcedor do Vasco. Houve uma reviravolta muito grande de ontem para hoje, porque a gente tinha 2 jogadores aí acertados e parece que a situação voltou para estaca zero. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Use os comentários aí e segue a gente lá no Kawai para você ter aí a possibilidade de concorrer à camisa do Vascão da Gama. Valeu, aquele abraço aí, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.